Paulo vai escrever a carta endereçada à igreja de Gálatas. E alguns irmãos dessa igreja, eles haviam assumido um compromisso com Cristo, de servi-lo, de amá-lo, de buscá-lo, de viver um crescimento espiritual. No meio do caminho, eles caíram nos velhos hábitos, eles caíram nas práticas antigas, eles se voltaram para a religiosidade, eles entraram no legalismo, eles estavam agora anunciando um novo evangelho. Um evangelho que não era de Deus. Por isso que eu disse, se você está pregando um evangelho de ladeira abaixo, isso não é de Deus. O evangelho de Deus para a sua vida é que você suba dia após dia até a glória do Senhor. E agora Paulo então vai escrever para eles, orientando, dando algumas lições de como vivemos um crescimento espiritual dia após dia em nossas vidas, de como vivemos uma vida cristã sadia, melhor, dia após dia. E eu aprendo muito aqui com as lições que Paulo vai nos dar. Por exemplo, primeiramente ele vai nos ensinar que nós precisamos entender a lidarmos com o sobrenatural. Diga assim: eu preciso aprender a lidar com o sobrenatural. No mundo espiritual que nós estamos falando, de crescimento espiritual, no mundo espiritual o maior recurso que nós temos são os recursos espirituais. É o que Paulo diz aí no verso de número 11, Gálatas: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Diga assim: não é de origem humana. Sabe o que Paulo está dizendo? Para que eles entendam e aprendam a lidar com o sobrenatural, que o evangelho que ele estava anunciando não era de origem humana. Se não é de origem humana, é de origem sobrenatural. E nós costumamos ver o sobrenatural de Deus neste lugar. Quantos testemunhas de cura? A cura de um câncer. Alguém que foi ao médico, foi constatado um câncer, foi diagnosticado com câncer terminal, os médicos desenganaram, os médicos disseram: não tem mais solução para você. Essa pessoa busca a Deus, ela vem à igreja, ela sobe no altar, os pastores oram, ela faz campanha, ela crê, ela recebe uma cura. Isso é sobrenatural, sim ou não? É sobrenatural, desenganado pelos médicos. Então Deus trabalha no sobrenatural. Mas quando Paulo fala que nós precisamos entender e lidar com o sobrenatural, não é apenas o sobrenatural uma cura. Ele é o sobrenatural? É. Uma porta que se abre milagrosamente é o sobrenatural? É. Mas outras coisas são sobrenatural. Por isso que Paulo ensina a igreja que nós temos que aprender o sobrenatural em todas as coisas de Deus. Por exemplo, orar é sobrenatural. Quando eu fecho meus olhos, eu falo com o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Isso é sobrenatural. Se você ora e não crê que a oração é sobrenatural, nada vai acontecer na sua vida. Mas se eu oro acreditando que a oração ela é sobrenatural, eu trago um pedaço do céu sobre a minha vida, sobre a minha casa, porque quando eu oro com toda a paixão, convicção e fé, eu vivo no sobrenatural de Deus. Isso é o sobrenatural de Deus. Quando eu leio uma palavra como esta, eu tenho duas opções. Eu posso ler como um livro histórico e dizer: poxa, que bacana, Paulo mandou uma carta milhares de anos atrás para uma igreja que estava em Gálatas, e os irmãos estavam desviados, caindo da fé, e agora ele pega, olha que interessante, mas se eu olho esta palavra como sobrenatural de Deus, eu leio e diz assim: Deus está falando comigo nessa noite, está dando norte para a minha vida, direção para a minha vida, instrução para a minha vida, e eu vou viver o melhor de Deus. Sabe o que é crer no sobrenatural? É crer que quando você fecha a sua porta, você ajoelha e você ora. Deus está naquele lugar. Deus está recolhendo a sua oração. Sabe o que é crer no sobrenatural? É quando você vem e dá uma oferta. Se você pode pensar assim: eu dei uma ajudinha para a igreja.
Eu vou ajudar lá o pastor a pagar o aluguel desse mês. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Nada. Mas se você vem diante desse altar, diante desse gasofilato, dessa oferta, diz assim: Senhor, eu creio na tua palavra, e eu creio que este dízimo, independente do valor que você deu da oferta, ele vai abrir janelas dos céus. Diz a palavra do Senhor em Malaquias 3,10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar uma bênção sobre a tua vida tal, da onde haverá maior abundância. Sabe qual é a promessa de Deus? Que se você vier no gasofilácio, crendo no sobrenatural de Deus, você está dizendo assim: eu creio que através dessa oferta, eu tenho uma chave no mundo espiritual que está abrindo as comportas do céu, e o milagre vai acontecer na minha vida. A janela se abre por dentro ou por fora? Por dentro. Sabe o que está dizendo? Deus está dizendo: se você trouxer o dízimo, eu abro as janelas dos céus e libero bênçãos sem medida sobre a tua vida. Eu, quando chego no altar, eu chego crendo que aquela oferta é o sobrenatural de Deus, que vai abrir recursos sobre a minha vida, as abundantes, e eu vou prosperar em nome de Jesus. É o que diz a Bíblia. E Paulo então nos ensina que eu preciso crer no sobrenatural. Paulo vai me dar uma segunda lição, que ele vai dizer assim: ele vai me ensinar a valorizar o aprendizado por meio de experiências espirituais. Diga assim: experiências espirituais. Nós cremos, as nossas bases são sólidas na palavra, cremos em Jesus Cristo, cremos que todo ser humano ele é pecador, nós cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, nós cremos que ele voltará para buscar a sua igreja, cremos em céu, cremos em inferno, nós cremos. Mas Paulo vai dizer assim ainda no verso de número 12: não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele diz que aqui que algumas coisas que ele aprendeu de Deus não foi numa sala de aula, não foi em um livro, porque alguns ensinos nós aprendemos academicamente, mas está dizendo que nós temos outras fontes de aprendizado, que são as experiências espirituais. Existem coisas que nós nunca vamos aprender numa sala de aula, mas nós vamos aprender através das experiências espirituais. Eu tenho algumas experiências espirituais, diferente da Flávia, que tem outras experiências espirituais, diferente da irmã Salete, do missionário Carlos, tem outras. E o que Paulo está dizendo? Que eu preciso olhar para essas experiências espirituais e acrescentar meus conhecimentos acadêmicos. Eu preciso olhar para o que Deus fez na casa do missionário e da missionária, os milagres, as experiências que eles tiveram com Deus, de onde Deus os tirou, de onde Deus os colocou. Eu olho, eu me inspiro, me anima, me dá fé, fortalece a minha vida espiritual. É o que Paulo está dizendo. Eu olho para as experiências espirituais e aí eu cresço na fé, eu cresço. E é isso que Paulo está nos ensinando, a crescer na fé. E olha uma terceira experiência ou lição que Paulo me ensina: abandone e rejeite o apego à religiosidade. Diga assim: abandone e rejeite o apego à religiosidade. Sabe quem está escrevendo isso? Paulo. Sabe quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi membro do Sinédrio. Como membro do Sinédrio, ele conhecia o Pentateuco de cor. Paulo falava, era mais do que bilíngue. Paulo falava latim, grego, outras línguas. Este homem era um estudioso. Ele era um homem que conhecia a lei. Ele era um religioso nato. Mas ele diz assim: eu perseguia a igreja, procurando destruí-la. Paulo entrava, ele pegava uns cristãos, ele entrava nas casas, porque eles se reuniam escondidos. Ele entrava nas casas, quebrava as portas.
prendia os homens e as mulheres, levava, açoitava, lançava na cadeia, batia nas mulheres. Ele presenciava e autorizava o assassino de alguns cristãos, como o caso de Estevão, o primeiro mártir da história da igreja. Mas o que confronta aqui é que diz que ele conhecia a lei, e a lei dizia para Paulo: não matarás. Mas ele matava. E a lei que ele conhecia muito bem dizia: não matarás. Mas ele mesmo diz: eu mato. Por quê? Porque ele era um religioso. Olha o que Paulo vai dizer ainda no verso 14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Sabe o que ele está dizendo? Eu sou um religioso, porque meu avô era religioso, meu pai era religioso, minha mãe era religiosa, e eu estou preso a essa religiosidade. E sabe o que eu aprendo aqui? Que religião não transforma, mas o evangelho, que é amor, ele transforma. Essa é a diferença. Pastor, vocês não pregam religião? Não, aqui nós não pregamos religião. Por quê? Porque a religião mata. Nós pregamos o evangelho. O evangelho é o amor de Deus, e no amor não há morte. No amor não há homicídio. Você conhece a história de Paulo? Paulo antes se chamava Saulo, este perseguidor implacável da igreja. Ele pegava, depois de ter prendido, machucado, judiado de muitos cristãos em Jerusalém, ele vai para Damasco, para dizer assim: ó, tem muito cristão fugindo para Damasco, vou atrás deles, vou prender, vou pegar, vou matar, vou acabar com esses cristãos, vou acabar com essa seita chamada cristianismo. No meio do caminho indo para Damasco, o Senhor Jesus aparece para ele, uma grande luz aparece, brilha, ele fica cego, ele cai ao chão, ele cai com a cara no pó, e então ele vai conhecer agora o verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré. E agora então toda a religiosidade fica para trás, e ele passa então a se chamar Paulo. De Saulo para Paulo. Paulo agora chama-se menor. O doutor Paulo, que era o cara que se achava muita coisa, um grande religioso, cai com a cara no chão. E sabe o que eu quero te dizer nesta noite, meu irmão e minha irmã? Não espere cair no chão, não espere pôr a cara no pó, não espere beijar a lona para reconhecer que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Só nele a cura, só nele a transformação, só nele a vida eterna. Eu creio que aqui na nossa plateia hoje, 90% de nós que estamos aqui rejeitamos o Evangelho porque éramos presos à religiosidade. Mas eu creio que 90%, para não dizer 100, 99%, um dia nós caímos com a cara no chão, cheiramos o pó, caímos e beijamos a lona, mas glória a Deus por isso, que nós olhamos e vimos: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E aí Ele nos levantou, e eis nós aqui para declararmos que só Ele é Deus, amém? Deus nos chamou para servir a Cristo, para servir a Jesus, para segui-lo, para ser discípulo, para ser discipulador. Deus nos chamou para quê? Ele está dizendo que Ele nos chamou das trevas para o reino da luz, Ele nos chamou do mundo para a igreja, Ele nos chamou da morte espiritual para a vida espiritual, Ele nos chamou da perdição para a vida eterna. Você tem um chamado, não importa se você é empresário, se você é dona de casa, quem quer que você seja, o que importa é que você tem um chamado para levar a palavra de Deus a este mundo lá fora. Ele te chamou para viver uma vida e vida abundante nessa terra. Esse é o chamado. Valorize o seu chamado. Olha, em quinto lugar, continuando a questão de valorizar o chamado, mantenha o foco na missão do reino. Ele foi chamado por Deus, e que neste chamado, desde o ventre materno, Deus o chamou para uma missão, e essa missão era anunciar o reino de Deus. Nós recebemos um chamado de Deus, Mateus 28:19, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele queria ir para Jerusalém.
Depois de 3 anos de convertido, ele não conhecia os apóstolos, ele não conhecia Pedro, ele não conhecia Tiago, ele não conhecia João, só ouvia falar, porque eles eram as colunas da igreja de Cristo. Qual era o desejo de Paulo? Ir conhecer estes grandes homens de Deus, esses homens que caminharam ao lado de Jesus, tiveram experiência com Jesus, ouviram os ensinamentos de Jesus. Imagine o coração de Paulo, o anseio: eu preciso ter mais um chamado naquele momento, de ir para a região da Arábia era maior, e ele vai, e assim é comigo e com você. Você está aqui nessa noite sendo empoderado para amanhã levar o evangelho lá na tua família, no teu trabalho, na tua escola, aonde quer que você vá. É isso que Paulo vai nos ensinando. Este é o nosso crescimento espiritual. Em 6º lugar, confie que Deus tem um tempo ideal para agir. Diga assim: eu confio no tempo de Deus. Diga assim: eu creio que Deus tem um tempo ideal para agir. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o anseio dele desde o primeiro momento era ter ido a Jerusalém. Ele queria conhecer Pedro, queria conhecer Tiago, irmão de Jesus, meio-irmão mesmo, filho de José e de Maria, como eles tiveram outros filhos. Sabe o que ele está dizendo? Desde o primeiro momento eu queria, mas depois de 3 anos apenas que eu fui. Tem discípulo que só quer ir para Jerusalém e não quer ficar um tempo que nós temos que passar no deserto. Canaã, Israel passou no deserto, Paulo ficou 3 anos distante, mas ele cria que havia um tempo ideal para Deus agir. Creia, há um tempo ideal de Deus na sua vida, e no tempo certo as coisas vão acontecer em nome de Jesus. No tempo certo vai chegar restauração, vai chegar livramento, no tempo certo haverá cura, haverá prosperidade, no tempo certo vai acontecer em nome de Jesus, porque crer no tempo certo é confiar no agir de Deus, amém? E o nosso Deus, Ele está agindo, e no tempo certo eu profetizo que vai acontecer em nome de Jesus. Em 7º lugar, seja um discípulo real. Paulo me ensina que no crescimento espiritual eu preciso ser um discípulo real. Tem gente vivendo, tendo o que não pode ter, tendo o que não se pode pagar, para mostrar para os outros e vivendo uma vida de mentira. Se você tem condições de ter um carro e pagar a prestação do carro, glória a Deus por isso. Se você tem condição de ter algo bom, e isto é, se você tem condição de pagar, se esse dinheiro não compromete o estudo dos seus filhos, se esse dinheiro não compromete a estabilidade da sua família, de você dar um lar para a sua família, é o que Paulo está dizendo: eu não minto, a minha vida é verdadeira, o que eu tenho eu posso pagar. Paulo está dizendo: viva uma vida real. E eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo. Muitos não vivem o potencial de Deus. Já viu gente que você chega assim quando é novo, né? Tem um menino lá, joga bola, fala: isso aí tem potencial, hein? Isso aí vai ser um Neymar da vida. Que bom, o pai fica todo empolgado, né, Maurício? Vai chegar lá, né? Aí o menino vai tirar 10 na escola, na matemática. Esse aí, tem potencial, isso aí vai ser engenheiro, hein? Vai ser engenheiro, hein? Aí o outro vai bem lá, né, em biologia, né, doutor Alex? Isso aí vai ser médico, glória a Deus. O problema é chegar aos 40 anos com potencial e não se tornar uma realidade. Tem gente que tem potencial com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, mas nunca vira uma realidade na vida. Isso é uma vida irreal. Deus nos chama, como disse o apóstolo Paulo, a sermos e vivemos uma vida real. 9º lugar, evidencia um testemunho de vida transformada. Alguém aqui encontrou Jesus? Alguém aqui já encontrou Jesus na vida? Você tem que evidenciar isso para a sua família. No seu trabalho, isso tem que estar evidente. Houve uma mudança, houve uma transformação, algo diferente aconteceu na vida dela, algo diferente aconteceu na vida dele. E meu irmão, eu quero dizer que ainda vão falar de você. Você viu aquela fulana? Sei, ela não sei o que aconteceu na vida dela, mas mudou a casa dela, mudou a família dela, mudou a vida financeira dela. Por quê? Porque ela foi para a igreja e Deus fez uma grande obra. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar, amém? Para terminar, em 10º lugar, conduza vidas para perto de Deus. No nosso crescimento espiritual, nós temos que levar pessoas para perto de Deus. Nós estamos crescendo neste ministério.
e o nome de Jesus tem sido glorificado. Há quase 8 anos atrás, nós começamos lá na Flaviano de Mello, uma porta de menos de 5 metros de entrada e um salão de aproximadamente 60 metros quadrados. 6 meses depois nós alugamos o andar de cima e ficamos com o predinho todo, e o nome de Jesus estava sendo glorificado. Aí nós viemos para cá, viemos para essa grande porta, e o nome de Jesus foi glorificado. Aí nós abrimos lá na Tuller também, bem pequenininho, e o nome de Jesus foi glorificado. Aí nós ampliamos para um salão bem grande lá no Alto de Ipiranga, na Vila Cléo, e o nome do Senhor foi glorificado. Aí nós fomos para Aruã e o nome do Senhor foi glorificado. Abrimos 5 células e o nome de Jesus está sendo glorificado. Vamos abrir mais 3 células e o nome de Jesus está sendo glorificado. Por quê? Porque 1 Coríntios 3,6 diz assim: Deus é quem faz crescer. Diga assim: Deus é quem faz crescer. Isso daqui não é de origem humana, é sobrenatural. E Deus tem nos feito crescer. Sabe o que eu quero dizer com isso, meu irmão e minha irmã? Deus quer que você cresça, Deus quer que você brilhe, Deus quer que você apareça, Deus quer que você vá muito além. Ele quer que a tua casa vá além, que profissionalmente você vá além, que você cresça, que você suba, que você ganhe lugares altos no teu trabalho, que você cresça. Por quê? Porque cada degrau que você sobe, o nome do Senhor é glorificado. Cada promoção que você chega em casa é assim: bem, prepara o jantar, porque eu recebi um prêmio novo, eu recebi um bônus novo, e então o nome de Jesus é glorificado. Porque a tua mulher diz assim: glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Teu filho chega em casa assim: olha, passei no concurso, você vai dizer glórias ao nome de Jesus. E você vai chegar lá e bem, olha o carro novo que nós chegamos, está na nossa garagem, vai dizer louvado seja o nome do Senhor. Deus é o maior interessado em patrocinar a tua vitória, porque a cada vitória tua, o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Aplaude e glorifique o nome do Senhor.